Então, pessoal, vamos lá para aquela revisão bem tranquila, bem light, só para irmos depois para as nossas atividades. Vamos começar? Então, aí a revisão da aula 47, né? Estática dos sólidos, parte 2. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Para que aconteça o equilíbrio de um corpo, olha só, estático, né, para ficar parado, ou dinâmico, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre um corpo seja nula. Aí você pensa, teve uma questão que foi falada, né? Então, se você pensar, gente, foi falado assim, para que haja equilíbrio, a única coisa é que a somatória dos momentos seja igual a zero. Não. Ele pode ter um equilíbrio de estar parado, ou pode ter um equilíbrio em movimento, que as forças que atuam é igual a zero. Aí você vai ter também o equilíbrio. Tem equilíbrio de rotação, o corpo pode estar girando, ou o corpo pode estar simplesmente parado. Então, ou em movimento retilíneo e uniforme, certo? Voltando lá, vamos lá, continuando. Então, aí tem, por isso que aquela questão estava errada lá quando foi dito. Portanto, a força resultante é igual a zero. Aqui, ó, grandeza física que mede a capacidade de uma força provocar rotação sobre um corpo rígido, é denominado momento. Então, toda vez que você tem a tendência de girar algo, você vai ter um torque ou um momento. Então, aí você observa, né, que aí é chamado de momento ou de torque. Então, eu até comentei, né, durante a aula, né, gente, que tem um torquímetro. O torquímetro ele foi inventado exatamente para não danificar as peças. Então, você pode chamar de torque ou de momento, certo? Então, momento é a tendência de um corpo girar ali, você aplicar uma força e girar em relação a um eixo, né? Então, vamos continuar lá. Então, toda vez que falar isso é momento ou torque. Dizemos que um corpo está em equilíbrio se apenas a soma das forças que atuam no corpo for nula, o que garante o equilíbrio de translação. Então, olha aí, tem rotação e translação, né? Então, todas as forças que atuam no corpo tem que ser zero. A força resultante final, quando somar todas elas, tem que ser igual a zero. Então, a soma das intensidades dos momentos das forças aplicadas ao corpo, né, em relação a qualquer ponto de rotação, for nula, o que garante o equilíbrio de rotação. Olha só, equilíbrio de translação, de que é translação? É mover, né? E equilíbrio de rotação, que é rotação ao redor do próprio eixo. Eu até comentei com vocês essa questão da Terra, né? Que a Terra ela gira ao redor do próprio eixo e gira ao redor do Sol. Então, o que acontece? A Lua ela não gira ao redor do seu próprio eixo, então é rotação. Quando fala transladar também, gente, é eu sair de um ponto para outro, só isso, não é só girando, tá? Então, se eu tenho aqui um objeto e ele translada para cá, ele está se movendo. Mas se a soma das forças desse objeto aqui, se ele está parado, vai ter uma força atuando nele, para ele entrar em movimento. Mas se ele já está em movimento igual a Terra, que já tem uma certa velocidade, então ela está em equilíbrio, porque as forças que estão atuando é zero, porque ela se mantém na órbita sempre certinho, né? Então, pessoal, olha só, agora vocês vão lá fazer, vamos voltar aqui no slide rapidinho, só para olhar como é que é o somatório. E esquecendo. Então, a soma das forças é zero, eu tenho equilíbrio de translação. Quando a soma dos momentos é igual a zero, eu tenho equilíbrio de rotação. Beleza? Então, agora vocês vão lá para a atividade de sala, já nós voltamos fazendo a correção. Tchau! Então, pessoal, vamos lá fazer a correção das atividades? Vamos começar.
Então, aí tirando as dúvidas, né? Olha só, a barra AB está aqui representada na figura, vai acompanhando aí. A barra AB, homogênea, de peso P, então o peso que ela tem, pode girar em torno da articulação em C. Está ali o ponto de apoio em C. Ela é mantida em equilíbrio pelos corpos D e E. Quais são esses corpos? D aqui, solto, e E nesse líquido. Então, beleza, só acompanhar aí onde está cada um. O corpo E está totalmente imerso na água. Olha só, está aí na primeira figura, você consegue perceber que ele está totalmente imerso na água. Considere essas proposições a seguir. Ó, lembra aí, ó, sempre vou estar voltando aqui, vamos lá. Se a barra está em equilíbrio, podemos afirmar que o momento das forças atuantes sobre a barra em relação ao ponto C é nula? Primeiro, se está em equilíbrio, eu posso dizer, olha só, se a barra está em equilíbrio, podemos afirmar que o momento das forças, atuantes sobre a barra em relação ao ponto C, ponto de apoio, é nula. 2. Se o corpo E for retirado da água, figura 2, está aqui, ó, foi retirado da água, certo? O equilíbrio será desfeito e a barra girará em torno de C no sentido horário. Olha o que está falando, gente. Eu vou tirar esse corpo da água, certo? Está em equilíbrio. Aí ele fala o quê? Que vai girar no sentido horário do relógio, né? Então, é isso aí, tá certo? 3. Se o corpo E for retirado da água, figura 2, o equilíbrio será desfeito e a barra girará em torno de C no sentido anti-horário. Agora está falando que é o contrário, sentido anti-horário, certo? Então, beleza, vou só apagar aqui para não interferir na resolução. E 4. Se o corpo E for retirado da água, figura 2, não será alterado o equilíbrio da barra? Pessoal, olha só, quando você está ali, sei lá, numa praia, num rio, você pega uma pedra no fundo, certo? Você vai lá, pega a pedra e vem levantando. Quando essa pedra chega na superfície que você tira, o que que acontece? Ela continua tendo o mesmo peso que tinha antes? Será que ela é mais leve ou mais pesada fora d'água? Então, se você pensar nisso, você consegue resolver essa questão. Porque quando você tira, você está eliminando ali o empuxo. O empuxo é o quê? Uma força que a água exerce e tenta empurrar os objetos para cima. Mas quando o peso do objeto é maior do que o empuxo, lógico que ele vai descer. Então, analisa aí. Então, vamos voltar lá? Então, dessas aqui, qual que vocês acham? Olha só. Está correta ou incorreta? Está correta ou estão corretas, né? Somente a 1, somente a 2, a 1 e a 3, a 1 e a 2 ou somente a 4? Então, se você analisar, gente, primeiro, se a barra está em equilíbrio, a somatória das forças e dos momentos com certeza tem que ser quanto? Olha lá, 0. Então, a 1 está correta, tem que ser. Porque se não tiver equilíbrio, não tem como equilibrar um momento sem equilibrar as forças, é impossível. 2. Também está correta, dentro da água, o corpo E fica mais leve devido ao empuxo, está vendo o que eu falei? Ah, mas eu não sabia que era empuxo, mas você sabe que o objeto fica mais leve dentro da água. Vertical e para cima e fora da água, ele tenderá a descer, fazendo a barra girar em torno de C no sentido horário. Então, se a 2 está correta, as outras duas com certeza são falsas. Porque uma fala sentido anti-horário e a outra diz que não vai acontecer nada. Então, se você sabe que a 1 e a 2 está correta, com certeza as outras duas também estão corretas. É uma questão de lógica, né? Beleza? Então, olha aí, questão 1 e 2, letra D. Questão 2 do ITA, né? Um atleta está fazendo flexões apoiado no solo. No instante considerado da figura, ele estará, ó, tá vendo aí a figura? Beleza, vamos voltar aqui. No instante considerado na figura, ele está em repouso e tanto a força do solo sobre seus pés
de módulo, FP, quanto a força do solo sobre suas mãos, de módulo, FM, são verticais. Supondo que o peso P do atleta atue em seu centro de massa, com linha de ação de 90 centímetros de distância de seus pés, e que suas mãos estejam a 120 centímetros de seus pés, como indicado a figura a seguir. Olha só o que está falando. Do pé, né? Daqui do pé, até como se fosse ali o centro de massa dele, aqui é mais ou menos como se fosse ali próximo do umbigo, né? Para cá. Ele está a 120 centímetros das mãos e dos pés, a distância entre os pés e as mãos, 120 centímetros. E do ponto de apoio, 90. Se é 120, lógico que da mão até o ponto de apoio é 30, né? Então, analisando aí. Se o módulo do peso do atleta é 600 newtons, o que significa? Ele pesa 60 quilogramas. Então, a força nas mãos e a força dos pés valem respectivamente. Como que eu vou achar? Olha só, fixando o ponto em M, né? Olha aí, vou fixar. Temos o seguinte. A somatória das forças. A força em P, a força do peso do atleta, mais a força P vai ser igual a 0, que é a massa total que tem aí desse atleta, certo? Então, FP é igual a 1,2, lembrando, tá? 120 centímetros não pode ser usado, tem que ser transformado em metros. Então, 1,2. Menos 600, que é a massa, né, do corpo desse atleta, certo? Vezes 0,3. Aí você pensa, como assim? Porque se você está fixando na mão, até aqui é 30 centímetros, 0,3. Então, está fazendo em relação à força em relação às mãos ali, tá? Então, tem aí, ó, 120 centímetros das mãos até no pé, 120 das mãos até no pé, e o corpo até esse outro ponto, 0,3. Fazendo somatório, eu tenho aqui 180 dividido por 1,2, o que está subtraindo passa somando, e o que está multiplicando passa dividindo. 150 newtons, a força no caso, né, P, 150 newtons, fixando aí esse ponto. Depois, eu vou ter que fazer o quê? A força nas mãos para cima, força nas mãos, menos o peso que é para baixo, mais a força dos pés, que é para cima, tem que ser igual a 0, né? Porque o peso está no sentido contrário. Então, a força nas mãos, menos 600 mais 150, é igual a 450 newtons. Então, chega aí no resultado. E a resposta correta, letra C. Primeiro eu acho um ponto, depois eu faço o quê? Acho o outro, somando todas as forças. Então, a força nos pés 150 e a força nas mãos com certeza maior, né? Que ali é onde ele mais faz esforço. Então, 450 newtons. Chegamos aí ao resultado final. Momento em relação aos pés, momento em relação às mãos. Deixar um pouquinho para anotar direitinho. E lembrando, tá? Fixado aqui em M, tá? Quando é fixado em M, você já sabe aí a distância de cada ponto. Então, massa da pessoa, momento, né? Em relação do peso da pessoa, e momento em relação aos pés. O que ele está fazendo? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Sempre você vai analisar, daí você pensa, professor, mas como assim? Por que eu tenho que escolher um ponto? Porque você tem que achar um para depois achar o outro. Quando fala que fixa em M, ele tem o pé dele, e ele está fazendo esse movimento
Aqui é onde ele tem tendência de girar, que ele faz esse movimento. O giro é como se fosse a cabeça dele indo para baixo, indo para cima. Lógico que é todo o corpo, né? Então, a tendência de girar é o quê? É em relação às mãos. Só que lá no pé é como se estivesse fixo, né? Só que você pode escolher um dos dois. Então, vamos voltar lá rapidinho? Então, o que acontece? Neste caso, escolhemos o ponto M. Então, o sentido aí, né, que poderia estar girando seria em M. Então, ele vai ter um giro. Aí você vai fazer o quê? Lembrando que ele vai fazer, é como se ele fizesse esse movimento, né? Girando aí ao redor desse eixo. E no ponto P lá, acaba ficando fixo. Então, escolher o ponto M, fixando o ponto em M, né? Poderia fixar no outro e fazer todos os cálculos também, sem problema. Ah, professor, mas e aí? Achei um. Achou um, tá vendo? Achou um. Você faz o quê? Iguala. Aí, como assim? Você vai analisar todos eles, né, gente? Então, você vai fazer o quê? Pensar, se eu empurro com a mão, o chão me empurra para cima. O meu pé empurra para baixo, o chão empurra para cima. A única coisa que está me puxando para baixo é o peso do meu corpo, né? Então, vamos continuar lá? Agora nós vamos para a nossa questão de Enem. Bom, um rapaz de 90 quilogramas e uma garota de 45 quilogramas estão em uma gangorra. Das ilustrações abaixo, a que representa uma situação de equilíbrio é qual? Qual que vocês acham? Será que um cara de 90 quilogramas, ele vai equilibrar uma menina de 45 exatamente no meio da tábua? Será que tem condições? Será que tem condições de ele ficar muito mais afastado que ela, sendo que ele é bem mais pesado? Será que se ele colocar aqui, olha só essa situação, pior ainda, olha só, ele é bem mais pesado que ela, ainda coloca ela aqui, o lado dele tem mais tábua, então com certeza tem mais massa da tábua e maior massa dele. Então esses aqui praticamente nós cancelamos todos. Se eu colocar o rapaz exatamente em cima do ponto de apoio, ele não vai interferir em nada, porque o apoio vai simplesmente cancelar ele ali, ó. Agora, se você fazer o quê? Ele andar um pouco na tábua, aproximando do ponto de apoio, sendo que a massa dele é maior, a massa desse rapazinho, aí você vai ter um equilíbrio com certeza. Então, olha só. Para resolver essa situação, basta igualar os momentos, isto é, o momento de força do rapaz é igual ao momento de força da moça, ambos sobre a barra, portanto, nós vamos ter o seguinte. O momento do rapaz tem que ser igual ao momento da moça para equilibrar, né? Para não baixar. Então, a força resultante, D1, a força resultante da menina, D2. Como o peso do homem é o dobro do peso da moça, ele deve estar na metade da distância de apoio. Então, 900 vezes 1 é igual a 450 vezes 2. O que isso quer dizer? Que ele está à distância de 1 e ela está à distância de 2. Não é 2 metros, tá? É a distância o dobro da distância. Então, com certeza, a letra B, né? Mas as outras você conseguir avaliar aqui, gente, tranquilamente. Ó. Essa primeira é impossível, a segunda, a letra B é a correta. A C não dá porque você está colocando mais tábua para o rapaz. A letra D está em cima do ponto de apoio, então ele não vai interferir em nada. E a letra E, ele tem muito mais prancha, aí é que não dá mesmo. Então, chegamos aí no resultado final. Letra B, tá aqui. Ctrl C, letra B, agora foi. Então, pessoal, beleza? Então, a partir de agora, vocês vão ter algumas aulas ainda, né? Com a professora Deise, e nós vamos nos encontrar lá na avaliação. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, fiquem calmos, estudem, fechem as aulas e nós nos encontramos lá. Tchau!